Durante a Era Vitoriana, no final do século XIX, as raízes do romance gótico receberam uma reviravolta fascinante com a publicação da novela de Robert Louis Stevenson, em 1886. Essa obra envolvente captura com maestria a obsessão da época pela dualidade, pela moralidade e pelos aspectos sombrios da natureza humana, deixando os leitores hipnotizados por seu apelo obscuro. Fascinado pelos segredos que se escondiam por baixo da superfície da sociedade vitoriana, o conto de Stevenson nos convida a explorar um mundo onde o bem e o mal se entrelaçam de maneiras assustadoras e inesquecíveis. Mergulhe nessa capítulo fascinante da história da literatura e descubra como ele moldou o legado do gótico por gerações. A origem do romance gótico e seus temas fascinantes. As raízes da literatura gótica remontam ao final do século XVIII na Europa, fortemente influenciadas por autores como Horace Walpole, com seu livro O Castelo de Otranto de 1764. Essa corrente dava ênfase à emoção, ao mistério e ao sobrenatural, criando uma atmosfera de medo e explorando os temores humanos. Na Inglaterra, as obras góticas evoluíram com escritores como Ian Radcliffe, que uniam cenários melancólicos a uma profundidade psicológica, abrindo caminho para explorar os conflitos internos do ser humano. As temáticas góticas de dualidade surgiram como uma resposta às ansiedades da sociedade da época. Elas exploravam o conflito entre a bondade inerente ao ser humano e o mal, muitas vezes representado por castelos assombrados, identidades secretas e desejos reprimidos. Essas histórias refletiam o medo da corrupção moral e da instabilidade da natureza humana, especialmente dentro do rígido sistema social vitoriano. O movimento romântico do final do século XVIII e início do XX deu uma nova vida ao romance gótico, destacando mais ainda a emoção individual e o sublime. Escritores como Lord Byron e Mary Shelley acrescentaram uma dose de introspecção às histórias góticas, explorando paixões humanas e os lados mais sombrios da personalidade. Essa abordagem influenciou profundamente obras posteriores que investigam a dualidade da natureza humana. Por volta da metade do século XIX, a literatura gótica começou a se misturar às novas ideias científicas, como a psicologia e a complexidade da mente. Isso trouxe à tona perguntas sobre a própria natureza humana e a moralidade. A Era Vitoriana, marcada por uma rápida industrialização e mudanças sociais profundas, aumentou ainda mais as preocupações com a dualidade que existe dentro de cada um de nós e na sociedade como um todo. O gênero gótico funcionou como uma lente cultural para criticar a moral vitoriana, muitas vezes mostrando a escuridão escondida por trás da fachada de respeitabilidade. A exploração das dualidades na ficção gótica se tornou um símbolo poderoso para entender a complexidade da moralidade humana, abrindo caminho para histórias como O Médico e o Monstro, que retratam o conflito interno dos personagens. Durante o período vitoriano, uma época marcada por enormes mudanças sociais e morais, surgiu uma forte preocupação com os contrastes na vida das pessoas. Foi nesse clima que a ideia de dualidade ganhou destaque, refletindo a tentativa de entender as complexidades escondidas por trás das aparências. Essa dualidade se tornou um tema central, explorando os conflitos internos, as máscaras sociais e os aspectos ocultos da natureza humana. A Era Vitoriana, que aconteceu de 1837 a 1901, foi marcada por uma rígida hierarquia social, uma moral rigorosa e um avanço tecnológico acelerado. Esses elementos criaram um clima de repressão, onde as aparências exteriores eram tudo, mas por trás das portas fechadas, conflitos internos e desejos ocultos só cresciam. Por isso, temas de dualidade se tornaram tão fascinantes e relevantes nesse período. Os avanços na ciência, especialmente a teoria da evolução de Darwin, publicada em 1859, desafiaram de vez as ideias tradicionais da religião sobre moral e origem do ser humano. As ideias de Darwin impulsionaram debates sobre instintos nobres e malévolos, questionando as fronteiras morais que até então pareciam tão claras na sociedade. O desenvolvimento da psicologia, especialmente com figuras como Sigmund Freud no início do século XX, começou a explorar a mente subconsciente, repressão e conflitos internos. Essas descobertas científicas criaram uma base teórica que se encaixava perfeitamente nos temas góticos de personalidades duais e trevas internas.
Com o crescimento das cidades e a expansão de lugares como Londres, as desigualdades sociais ficaram ainda mais evidentes, e o lado obscuro da sociedade passou a ganhar força. Foi nesse clima que surgiram as histórias góticas, cheias de sociedades secretas, identidades mascaradas e a dualidade entre o respeitável e o degenerado dentro da sociedade vitoriana. Escritores famosos da era vitoriana, como Charles Dickens e Bram Stoker, retrataram a convivência entre virtude e vício, muitas vezes destacando as máscaras que as pessoas usavam para esconder seus lados mais sombrios. Essas correntes culturais criaram um terreno fértil para histórias que exploravam as batalhas internas entre o bem e o mal. A origem da lenda de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Publicada em 1886, O Mistério de Dr. Jekyll e Mr. Hyde foi escrita pelo autor escocês Robert Louis Stevenson. Surgiu em meio às preocupações da era vitoriana sobre moralidade, ciência e a verdadeira natureza do mal, refletindo de forma poderosa o mundo interno cheio de conflitos daquela época. Stevenson foi influenciado por histórias góticas mais antigas e também pelos debates científicos da época. Seu interesse por psicologia e pela dualidade da natureza humana, aliado às experiências que teve em Londres e Edimburgo, moldaram os temas de conflito interno e experimentação científica presentes em sua obra. A ambientação de Londres vitoriana na história mostra bem as contradições da cidade, uma fachada de respeitabilidade escondendo o vício. É como se representasse as duas caras que Stevenson explora através de seus personagens. Essa época tinha uma fixação enorme por moralidade, reputação e os segredos que ninguém queria mostrar. O personagem de Dr. Jekyll representa o ideal de respeitabilidade da era vitoriana, mas guardava desejos sombrios personificados pelo Sr. Hyde. A história revela a tensão entre a moralidade da sociedade e os impulsos mais primitivos, refletindo os temores da época sobre até onde podemos controlar nossos próprios instintos. A publicação da novela foi uma verdadeira sensação literária, despertando debates científicos e filosóficos sobre a natureza da moralidade, da identidade e do subconsciente. Sua influência foi além da literatura, impactando a psicologia e a forma como a cultura popular retrata a dualidade. O impacto de um médico e um monstro na literatura e na cultura é impressionante. Essa história conquistou gerações, trazendo à tona os conflitos internos e a dualidade da natureza humana de uma forma única e marcante. Um clássico que continua fascinando e inspirando até hoje. Assim que foi publicado, O Mistério de Dr. Jekyll e Mr. Hyde virou um clássico instantâneo, inspirando inúmeras adaptações no teatro, no cinema e na arte. Sua representação poderosa do conflito interno tocou tanto o público quanto a crítica, consolidando seu lugar na história cultural. A história espalhou a ideia de personalidade múltipla, ou transtorno de identidade dissociativa, influenciando as teorias psicológicas do início do século. Ainda que não seja um tratado científico, a novela ofereceu uma alegoria poderosa sobre os conflitos internos que a psicoterapia viria a explorar mais tarde. Na literatura, Jekyll e Hyde marcaram uma grande influência no desenvolvimento do horror psicológico e do gênero de detetive. Escritores como H.P. Lovecraft e Arthur Conan Doyle exploraram temas semelhantes, como identidades escondidas e ambiguidades morais, levando essas histórias a um novo patamar. As temáticas da novela refletiam os medos da sociedade da era vitoriana, a hipocrisia moral, a repressão e o lado sombrio do progresso. Ela virou uma metáfora da condição humana, mostrando que o bem e o mal convivem dentro de cada um de nós. Hoje em dia, a mídia costuma usar Jekyll e Hyde como uma maneira rápida de falar sobre dualidade ou conflitos morais. Isso mostra como as ideias de Stevenson ainda influenciam nossas histórias, nossa psicologia e as conversas sobre identidade e moralidade nos dias atuais. A herança moderna e a importância que ela ainda tem nos dias de hoje. Hoje, essa história virou um símbolo da dualidade interna na cultura popular. Você a encontra em filmes, séries, quadrinhos, videogames. Sempre explorando temas de escolha moral e o conflito entre nossos instintos e o que a sociedade espera de nós. Psicologicamente, Jekyll e Hyde representam arquétipos que ajudam a entender os transtornos dissociativos e a complexidade da moralidade humana.
uma inspiração constante para pesquisas e debates no mundo da saúde mental. Na literatura, escritores contemporâneos continuam explorando temas como dualidade, identidade e moralidade, muitas vezes se inspirando na obra de Stevenson para refletir sobre questões atuais da sociedade, como crises de identidade, ambiguidades morais e nossos lados mais ocultos. Culturalmente, essa história nos lembra das conversas constantes sobre as máscaras que as pessoas usam, seja nas redes sociais, na política ou nos relacionamentos pessoais. Ela mostra como todos nós enfrentamos a difícil tarefa de conciliar as diferentes faces da nossa personalidade. O Dr. Jekyll e o Sr. Hyde de Stevenson continua sendo uma metáfora poderosa sobre a condição humana, mostrando que dentro de cada um de nós existe o potencial tanto para o bem quanto para o mal. Essa ideia ainda influencia debates filosóficos, estudos psicológicos e manifestações artísticas nos dias de hoje.